É possível tocar qualquer hino com apenas 3 acordes? Meu nome é Ezequias e ajudo iniciantes no violão a se tornarem violonistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo, se esse é o seu propósito, me siga aqui nas minhas redes sociais para não perder os próximos vídeos. E o tema da nossa aula de hoje é possível tocar qualquer hino com apenas 3 acordes? E antes de eu responder essa pergunta, eu quero que você entenda que sempre existe um plano e uma forma mais simples de você estar se desenvolvendo. E tão importante quanto você ter o conteúdo é você ter a ordem cronológica do que você está estudando. Eu percebo que muita gente não consegue tocar na igreja com pouco tempo ou aprender e desenvolver no violão por achar que é muito complexo, mas não é pelo fato de ser difícil. Muito menos pelo fato de você não ter dom ou você achar que é por conta da sua idade. No final das contas, tudo tem a ver com o método que você segue e não deve ser demorado também o seu aprendizado. Então, se você já está tentando aprender há muito tempo tocar violão e ainda não conseguiu, saiba que existe um caminho muito mais simples e rápido para você aprender que eu vou estar trazendo aqui na nossa aula de hoje. Agora, respondendo a pergunta se é possível tocar qualquer hino com apenas 3 acordes, sim, é possível, mas no final das contas a gente precisa prestar atenção em algumas variáveis para poder determinar quais são os hinos que a gente pode estar transformando e tocando simplificados com apenas 3 acordes sem descaracterizar e quais são os hinos que não tem como a gente fazer isso, que teoricamente funciona, mas sonoramente não é tão interessante assim. Então, primeira coisa, os melhores hinos que eu utilizo para estar aplicando uma técnica chamada de função TSD, ou seja, o que é função TSD? É a forma de você tocar os acordes e simplificar para as 3 principais funções. Esse é um método que eu desenvolvi e esse nome, função TSD, vem exatamente do nome das funções harmônicas. T de função tônica, S de função subdominante e D de função dominante. Se você pegar um hino que tem apenas 3 acordes ou um hino que tem 5, 10, 30, 50 acordes diferentes, todos eles contêm as 3 funções. Então eu posso restringir a possibilidade de acordes e simplificar ele para apenas 3 acordes. Quais as principais vantagens? Primeiro, você mesmo sendo iniciante, você é capaz de tocar vários hinos sem ter que decorar inúmeros acordes diferentes. Você não precisa aprender todos os acordes maiores, todos os acordes menores, com sétima. Com apenas 3 acordes você é capaz de tocar qualquer hino que você quiser. Obviamente que respeitando algumas regras, que eu vou estar explicando aqui para vocês. Primeiro, eu gosto muito de utilizar sempre os hinos da harpa cristã. Primeiro, pelo fato deles serem considerados músicas folclóricas, ou seja, eu considero os hinos da harpa cristã como se fosse música folclórica. Para quem não sabe, músicas folclóricas nada mais é do que uma música que conta um pouco da história e da cultura de determinado país. E são músicas atemporais, ou seja, cada país tem a sua música folclórica, que são músicas que não existe um registro, não existe uma versão oficial gravada. Então a gente automaticamente já tem o nosso ouvido mais bem acostumado em ouvir versões diferentes desses hinos. Assim como os hinos da harpa cristã, que são como se fosse a nossa música folclórica cristã, que canta a história da igreja, e também são hinos que não tem uma versão oficial. Você vai ouvir versão de hinos da harpa cristã com 3 acordes, com 5, com 10, com ritmo de blues, com ritmo de valsa, de bossa nova, de samba. Então a gente já tem o nosso ouvido mais acostumado em ouvir versões diferentes desses hinos. Diferente de um hino que eu chamo de hinos avulsos, que são os hinos que cantores cantam, que já tem gravação pré-estipulada, que você já acostumou com aquele arranjo, com aquela versão. Qualquer coisa fora daquilo, no seu ouvido vai soar estranho, mesmo estando teoricamente correto, no seu ouvido sempre vai soar um pouco diferente. E eu quero dar esses exemplos para vocês verem aqui. Vamos supor que eu vá tocar um hino da harpa com vários acordes, que seja esse hino aqui, ó. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e teu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Acabei de tocar o hino com vários acordes diferentes, mas eu poderia simplificar ele dentro do método função TSD e tocar com apenas 3 acordes? Sim, olha só, o mesmo hino como que vai funcionar, só com 3 acordes. Sol maior, Dó maior e Ré maior. Foi na cruz, onde um dia eu vi
meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Olha que legal, o mesmo hino, só que agora com apenas 3 acordes. Continua ainda perfeito, o hino não está errado e muito menos descaracterizado, só está mais simples, com menos acordes. Então, no final das contas, esse é um caminho e uma forma que você pode aprender a tocar violão para estar adorando a Deus e tocando na sua igreja. E sabe o que é o melhor de tudo isso, para vocês entenderem? É que mesmo você sendo iniciante, você é capaz de tocar com segurança, com perfeição, em qualquer grupo de louvor em pouco tempo. Então não tem que ser demorado. Para você que já está estudando violão há muitos anos e ainda não é capaz de tocar na igreja, provavelmente é a forma que você está estudando que não está te levando para o seu objetivo. Quer ver um exemplo? Grande parte dos meus alunos que fazem parte do curso de violão gospel do Melodias e Riffs, mesmo começando do absoluto zero, sem saber nem sequer segurar o violão, estudando e seguindo a nossa metodologia, com menos de 3 meses já estão tocando na igreja. Por quê? Porque eles seguem exatamente essa metodologia que eu estou apresentando aqui para vocês. No final das contas, tudo tem a ver com a forma que você estuda. Agora, quanto à questão de hinos avulsos, funciona, professor? Mais ou menos. Por quê? Como eu disse para vocês, teoricamente está certo, mas na prática pode ser que não soe tão bem assim. Se eu fosse tocar esse hino aqui, ó, por exemplo, a versão original. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Acabei de tocar o hino com vários acordes diferentes. Eu posso restringir para 3 acordes? Posso também, olha só a sonoridade. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Tá vendo? Teoricamente está correto, mas soa um pouquinho estranho, um pouco forçado, pelo fato da gente já ter a referência da versão original do hino. Então qualquer coisa fora do original, obviamente que vai soar estranho, mas teoricamente está correto. Tá curtindo essa aula? Antes da gente prosseguir aqui, eu quero pedir para você deixar o seu like, o seu gostei, o seu joinha, porque assim você mostra para as redes sociais que esse é um conteúdo importante e relevante, automaticamente outras pessoas vão receber esse conteúdo. Para você não custa nada, mas para a gente ajuda demais. Então deixe o seu like, deixe o seu gostei para estar fortalecendo essa super aula, tá bom? Então aqui vocês puderam conferir e ver que existe um método muito incrível para você desenvolver e se tornar um violonista preparado para tocar na igreja em menos de 3 meses. E é exatamente essa técnica chamada de função TSD que te possibilita tocar qualquer hino com apenas 3 acordes. Então, para quem tinha essa dúvida se é possível tocar qualquer hino com apenas 3 acordes, vocês puderam conferir que teoricamente sim, mas na prática os melhores hinos para você aplicar são os hinos da harpa cristã. Mas você deve estar se perguntando, professor, mas eu não conheço hinos da harpa cristã e na minha igreja não toca. Não tem problema, pesquisa aí no YouTube e aproveita esses lindos hinos para você conhecer e também para você estudar, porque são os hinos mais didáticos e exatamente a história da igreja cantada, e você vai ter a possibilidade de aprender e de conhecer. Esse é o método e a espinha dorsal do meu curso de violão gospel, que vem trazendo tantos resultados para muita gente que tem o desejo de tocar violão para estar adorando a Deus em suas congregações, tá bom? Então essa era a aula que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Espero muito que você tenha curtido, tenha gostado. Não esqueça, compartilhe essa live com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar violão para estar tocando na igreja, com um grupo do WhatsApp da sua igreja. Além de você aprender, você dá a oportunidade de mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, e dessa forma o reino de Deus cresce como um todo através do louvor. Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela participação, fiquem todos com Deus, um abraço, até a próxima, valeu, tchau!